Olá pessoal, tudo bem? Canal Dark Plantas fazendo mais um vídeo legal para vocês. Nesse vídeo vamos conhecer 10 suculentas lindas. Já se inscreva, compartilha e vamos para o vídeo. Planta número 10. Colar de pérola. Principais características: esse tipo de suculenta é conhecido como colar de pérolas graças ao seu aspecto visual. As folhas parecem ervilhas ou um colar de pérolas verdes quando a suculenta está pendente. Na primavera, ainda podem aparecer flores branquinhas e com cheiro de canela. Tamanho: de 50 cm a 1 metro. Exposição ao sol: é importante que ela receba luz, mas que não fique com o sol diretamente nela. Rega: deve ser feita regularmente de forma abundante. O substrato deve estar seco entre uma rega e outra. Tipo de solo: bem drenável e poroso. Adubação: 2 vezes ao ano com humus de minhoca, pó de café ou farinha de casca de ovo. Sempre, o colar de pérolas é colocado em vasos altos para que os pendentes fiquem pendentes. Entretanto, essa suculenta também pode ser colocada em um vaso baixo e ser cultivada de forma rasteira. Planta número 9. Estrelinha gorda. Principais características: é conhecida como estrela gorda devido às suas folhas cilíndricas e às flores da espécie. As flores são amarelas, têm formato de estrela e podem aparecer durante o outono e inverno. Tamanho: de 5 até 20 cm de altura. Exposição ao sol: sol pleno. Rega: apenas 1 ou 2 vezes ao mês. Tipo de solo: arenoso e com adição de matéria orgânica. Adubação: pode ser feita uma vez ao mês com adubo NPK 10-10-10. A estrelinha gorda é fácil de ser cultivada, porém ainda não é muito vista em residências brasileiras. Que tal colocar uma em sua casa? Orelha de elefante. Principais características: essa suculenta, como já diz o nome popular, se parece visualmente com as orelhas de um elefante. Ela pode ser de várias cores, como verde claro, amarela e avermelhada. A cor é definida de acordo com a exposição da planta ao sol. Tamanho: até 60 cm. Exposição ao sol: sol pleno ou meia sombra. Quando ela fica mais exposta ao sol, as folhas atingem a cor vermelha. Rega: abundantes, mas espaçadas. O solo deve secar entre uma rega e outra. Tipo de solo: arenoso, drenável e com adição de matéria orgânica. Adubação: pode ser feita a partir da primavera até o verão, com adubo NPK 10-10-10 misturado com 2 litros de água. A orelha de elefante fica bem em vasos dentro de casa, assim como em jardins. No interior da residência, você pode colocá-la em pequenos vasos que destacam as folhas da suculenta. Já na segunda opção, opte por colocar pedrinhas na terra para deixar uma planta ainda mais charmosa. Planta de número 7. Orelha de chiurec. Principais características: o formato dessa suculenta é único. Ela possui folhas tubulares conventosas, que se parecem exatamente com as orelhas do chiurec, o famoso ogro dos filmes infantis. Pode apresentar tons avermelhados nas pontas das folhas, além de flores brancas ou rosadas. Tamanho: de 50 até 80 cm de altura. Exposição ao sol: sol pleno ou meia sombra. Assim como uma orelha de elefante, essa suculenta apresenta um tom avermelhado nas pontas quando fica mais exposta ao sol. Rega: deve ser bem espaçada e o solo tem que ficar seco entre uma rega e outra. No inverno, recomenda-se observar a planta apenas para as folhas não murcharem. Tipo de solo: arenoso e bem drenável. Adubação: deve ser bem espaçada e pode ser feita com fertilizantes prontos, como o NPK. O crescimento dessa planta é lento, então você consegue aproveitar bem as diferentes fases da suculenta. Planta de número 6. Planta fantasma. Principais características: a planta fantasma tem a aparência de uma rosa e ganhou esse nome graças ao pó fosco que fica sobre suas folhas. Esse dá um tom um pouco sinistro e fantasmagórico para a suculenta. Entretanto, basta manusear as folhas para que o pó desapareça. Tamanho: de 10 a 20 cm de altura. Exposição ao sol: meia sombra ou pleno sol. No primeiro caso ficam rosadas, já no segundo possuem tonalidades cinzentas e azuladas. Rega: o mais indicado é fazer a rega moderadamente, apenas quando o solo estiver seco. No inverno, o recomendado é fazer a rega escassa. Em ambos os casos, não encharque o solo. Tipo de solo: drenável,
rico em matéria orgânica. Adubação: realizar na primavera e verão, a cada 20 dias, com adubos prontos e próprios para a suculenta. A planta fantasma fica muito charmosa em vasos altos, pois ela é uma espécie pendente. Além disso, ela se dá bem com outras plantas. Planta de número 5. Planta jade. Principais características: essa suculenta tem aparência semelhante à orelha de xiurec, entretanto suas folhas não formam uma ventosa. Elas são mais grossas e em verde jade, daí vem o nome popular da espécie. No outono, podem aparecer flores brancas ou cor-de-rosa. Tamanho: de 40 cm a 1,8 metros. Exposição ao sol, sol pleno ou meia sombra. Rega, 2 vezes por semana, se o solo estiver seco. No inverno, o recomendado é diminuir ainda mais a frequência e regar somente para evitar que as folhas murchem. Tipo de solo: bem drenável, arenoso e com adição de matéria orgânica. Adubação: recomenda-se fazer na primavera e no verão, com adubos ou fertilizantes específicos para suculentas. A planta jade é bastante conhecida por ser um símbolo do Feng Shui. Segundo essa arte, a suculenta é capaz de equilibrar as energias tanto de um ambiente quanto dos indivíduos que nele vivem. Por isso, muitas pessoas escolhem essa espécie para colocar em casa. Planta de número 4. Dedo de moça. Principais características: a dedo de moça é uma suculenta pendente muito charmosa. Suas folhas são carnudas e as suas flores pontiagudas, sendo que a cor delas varia. As flores podem ser rosas, amarelas e até mesmo verdes. Tamanho: de 60 cm a 1,2 metros. Exposição ao sol, sol pleno ou meia sombra. Rega: deve ser periódica e mais abundante. O recomendado é molhar o solo até que a água escorra pelos furos do vaso. Tipo de solo: fértil e bem drenável. Adubação: pode ser feita com humus de minhoca ou com adubo NPK 10-10-10-10. Se optar pela última opção, respeite a periodicidade indicada no produto. A espécie é comumente confundida com o rabo de burro, sedum burrito, porém esta tem folhas arredondadas em vez de pontiagudas. Como a dedo de moça é pendente, ela fica especialmente charmosa em vasos altos ou suspensos. Contudo, também vai bem em vasos. Planta de número 3. Rosa de pedra. Principais características: conhecida também como bola de neve mexicana, a rosa de pedra é uma das suculentas mais populares no Brasil. Sua aparência é de um desabrochar de uma rosa e as suas cores variam, podendo ser verde ou mais acinzentada. Tamanho: de 5 a 20 centímetros. Exposição ao sol, meia sombra. É importante que a rosa de pedra receba a luz do sol, mas não diretamente o dia todo. Rega: deve ser feita uma vez por semana no verão e uma vez ao mês no inverno. Tipo de solo: rico em matéria orgânica e bem drenável. Adubação: pode ser feita de 4 em 4 meses, com adubos específicos para suculentas. Como ela é pequena, a rosa de pedra pode decorar ambientes internos, desde que fique perto de janelas iluminadas. No exterior da casa, você deve se lembrar de não deixar ela tomando sol o dia todo. Planta de número 2. Rosinha de sol. Principais características: as principais atrações dessa suculenta rasteira com certeza são as suas flores. Elas costumam aparecer na primavera e são abundantes até no verão, podendo também resistir ao inverno. Elas são pequenas, bem finas e possuem muitas pétalas, que podem ser de diversos núcleos, como rosa ou roxo. Tamanho: até 15 centímetros de altura. Exposição ao sol, sol pleno ou meia sombra. Para ter mais flores, o mais indicado é deixá-la em exposição ao sol pleno. Rega: moderada no verão e escassa no inverno, podendo ser de 15 em 15 dias na estação mais fria. Tipo de solo: arenoso e rico em matéria orgânica. Se for colocá-la em um solo argiloso, é necessário adicionar areia e elementos secos, como cascas, para que o cultivo funcione. Adubação: não é necessário fazer uma adubação regular. Entretanto, um fertilizante que se iguala é capaz de ajudar no crescimento das flores. Para atingir esse objetivo, é indicado realizar a adubação de 2 em 2 meses. Apesar de serem rasteiras, as rosinhas de sol são encontradas em diversos locais para aprimorar a decoração de um ambiente. Seja em uma mesinha de centro ou até mesmo suspensas, elas realmente conseguem deixar o espaço mais agradável.
Planta de número 1. Zebra. Principais características: uma suculenta zebra possui estrias de tubérculos brancos, que parecem verrugas, e dão o efeito de listras quando contrastadas com o verde das folhas. Por isso, ela ganhou o nome popular de zebra. Outra particularidade dessa espécie são suas folhas grossas e pontiagudas. Tamanho: de 5 a 20 centímetros. Exposição ao sol: meia sombra, pois a luz direta do sol durante muito tempo pode causar queimaduras na planta. Rega: regular no verão e escassa no inverno. Lembre-se de molhar somente a terra e não as folhas da suculenta. Tipo de solo: bastante drenável e granuloso. Adubação: essa suculenta quase não necessita de adubação. O recomendado é dar um fertilizante próprio para ela ou o adubo NPK 10-10-10, apenas uma vez ao mês. A aparência mais rústica dessa espécie de suculenta não agrada a todos. Entretanto, ela também é uma boa opção para decorar e deixar sua casa mais verde. Esse foi o vídeo, eu espero que tenha gostado. Até a próxima!